Eu cortei meu vestido para ser com zíper nas costas, mas eu decidi fazer aqui aquele detalhe trançado nas costas que tem às vezes em vestido de noiva, em vestido de festa. Então eu juntei as duas partes das costas ali e marquei 4 centímetros na parte superior e 1,5 cm na parte inferior ali na parte da cintura, 1,5 cm. Tracei uma reta ali com lápis, pode usar um giz também de alfaiate e recortei esse excesso de tecido para ficar aquele V nas costas, né, para ficar aquela abertura. E vocês viram que eu prendi bem uma parte na outra para não ficar torto. Agora, o que nós vamos fazer? Recortar 2 tiras de 4 centímetros de largura. 4 centímetros. E aqui eu não mostrei, mas eu dobrei ao meio depois essa tira e passei uma costura no meio, tá bom? Dobrei no meio e passei uma costura, vocês vão ver ali mais na frente. Mas antes disso, eu marquei 2 centímetros, aí tá falando da largura da tira. E agora, eu marquei 2 centímetros de largura das minhas azelhas. Eu quero que elas tenham 2 centímetros de largura. Eu não deixei espaço entre uma azelha e outra, mas você pode deixar meio centímetro de espaço, porque depois no final vocês vão ver que as fitinhas ficaram bem próximas uma das outras no cruzado. Então, depois que eu dobrei a tirinha no meio, passei uma costura, eu coloquei um papel ali embaixo, alfinetei um papel como guia, para vocês verem como eu estou fazendo ali a costura, o tecido dobrado, né, que já tinha passado a costura ao meio, e utilizei como guia um papel e fui costurando as azelhas. Você pode fazer isso à mão primeiro, alinhavar, que é um pouco chato de fazer assim diretamente na máquina, e ficou desse jeito aí, com o papel embaixo, e aí é só retirar o papel puxando e ele sai, tá? Com facilidade. Eu usei cartolina, mas vocês podem usar aí qualquer papel, papel de folha de caderno, papel sulfite, qualquer papel, tá? É só mesmo eu coloquei ali como guia para que minhas azelhas ficassem todas do mesmo tamanho ali, né? Bom, depois disso eu passei uma costurinha na outra beiradinha ali das azelhas, bem na dobra do tecido, para firmar mais elas e elas ficarem mais delicadas. Ficou dessa forma, bem costurado, tem que ficar bem costurado, porque depois, quando nós passarmos a fitinha aqui, a gente vai puxar, né, então precisa ficar bem forte. Lembrando que tem esse tipo de aviamento pronto para comprar na loja, mas eu preferi fazer a minha para ficar bem reforçada. E vocês viram também que eu medi ali as duas partes, as azelhas tem que casar de um lado e de outro, né? Antes de você pregar, você conta quantas azelhas tem de um lado e do outro, posiciona as duas fitinhas com as azelhas, né? Antes de pregar, para ver se elas estão batendo, se elas estão casando. Então, mesmo tanto de azelhas que a gente tem de um lado, tem que ter do outro e na mesma posição, porque senão depois não dá certo. Tem que prestar muita atenção antes de pregar. E ali no final, eu tô mostrando que sobrou 2 azelhas, passaram. Nós temos que deixar um espaço ali na cintura, sem azelha, pra gente passar a costura depois da saia. Então, eu retirei as 2 azelhas ali embaixo. E em cima, eu desmanchei um pedacinho ali do forro, porque eu já tinha pregado o forro no top. O correto mesmo é fazer esse detalhe antes da gente pregar o forro na parte aí do tule. Então, como eu decidi fazer depois, eu desmanchei um pedacinho ali do forro no início ali, em cima, onde seria o zíper, para poder encaixar, então, as nossas azelhas. E vou pregar agora naquela parte da dobra do viés, tá? No tecido, eu alfinetei e eu preguei bem ali na beiradinha e quando eu dobrei, ficou assim. Agora é só passar a costura, juntar o forro, né, e a parte do tule, alfinetar ali, pode alinhavar também, a gente vai passar uma costura bem em cima da outra costura que a gente já tinha feito, para pregar ali a fita, nossa fita de tecido com as azelhas. Nós vamos passar bem no mesmo local mesmo, só para pegar agora também o forro e a parte do direito do tecido, que é o tule. Passei a costura, passei uma costura reforçada aí, tá? Outra costura reforçada. E já vou ali fazer a costura do forro que eu tinha desmanchado, para encaixar, né, a fitinha com as azelhas. Retiro o excesso de tecido no cantinho
E eu vou deixar esse tecido que sobrou por dentro, porque eu quero passar uma barbatana aí. Mesmo depois de pronto, assim, eu já vou passar uma barbatana. Fica mais fácil fazer isso antes de pregar o forro ali naquela costura no decote. Mas como eu já tinha pregado, agora eu vou fazer mesmo assim. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu consigo. Se eu consigo, você também consegue. Mas lembrando, fica mais fácil você fazer esse detalhe antes de pregar o forro ali na parte do decote, que vai ficar mais fácil, né? E só depois fazer aquela costura ali, juntando o forro e a parte do tule, a parte do direito. Então, um pouquinho de paciência. Vocês viram que eu dobrei o tecido, a sobra do tecido de dentro ali da costura da zelha, eu dobrei pelo lado do forro para conseguir passar essa costura que vira aí o funilzinho, né? O túnel, aliás. O túnel que a gente coloca ali a barbatana, lembrando de deixar 2 centímetros ali na parte ali de final, onde a gente vai pregar a saia, para depois não passar com a máquina em cima. Aqui eu passei bem o top, ajeitei, coloquei uns alfinetes, estou assentando aí o tecido e juntando forro e tule, para que na hora que a gente for colocar a saia, pregar a saia, fica mais fácil da gente não esquecer, não ficar escapando, né, nenhuma parte do tecido, quando nós formos unir o top com a saia. Mas tem que passar bem no ferro antes. Aqui já vou passar a fita. A minha fita ficou com 1,5 cm de largura e tem mais ou menos uns 2 metros de comprimento. Eu fiz ela como um rolotê, né? Costurei ela igual a gente costura rolotê, só que ela é mais larguinha. Aí vocês vão ver que as azelhas ficaram pertinhas umas das outras e o meu trançado vai ficar bem juntinho. Eu queria esse efeito mesmo, mas se você quiser que o seu trançado fique mais espaçado, é só você fazer o que eu falei no começo. Deixa meio centímetro de espaço entre uma azelha e outra, e o seu trançado não vai ficar tão juntinho como ficou o meu. Vai ficar um pouquinho mais espaçado. Agora é só passar a fita. A minha tem 1,5 cm e o meu resultado ficou desse jeito. E o top tá bem estruturado, como vocês podem ver, já ficou em pezinho.